Beleza, então a gente chegou aqui no ponto em que as coisas já existe um elemento de munição. Então vamos lá, o que é um elemento de munição? Sinônimo cartucho. Ele é composto basicamente por as seguintes coisas, né? Eu tenho um estojo, aí o estojo tem diferentes formatos, diferentes materiais, né? Por exemplo, aqui, esse cara aqui, ó, ele é cilíndrico. O diâmetro da base é o mesmo até na boca. Esse aqui o pessoal chama de garrafinha, né? Eu tenho um estreitamento aqui, ó, um estrangulamento aqui em forma esse pescoço. Eu posso ter ele de metal, eu posso ter ele de papel, eu posso ter ele de plástico. Eu tenho também a espoleta, que é o explosivo primário, o detonador, né? Que eu posso ter aqui de fogo central ou de fogo circular. Basicamente, ele está a maior concentração depositada aqui na borda. Eu também tenho o projétil. O projétil é o quê? É o elemento que vai ser expelido, né? Então, eu também tenho ele aqui de diversos tipos de materiais, de diversos formatos e por aí vai. Agora, vamos lá. Por que que existem essas coisas tão diferentes assim? Se tem diferença, não é só estética, ele vai ter função também. Então, vamos lá. Para que que serve um estojo desse aqui do tipo, aspas, garrafinha? Para que que serve? Por que que a É indústria desenvolveu um negócio desse? mais energia acumulada. Certo, exatamente. Mas como que faz isso? Armazenando mais pólvora, né? Diâmetro do reservatório de pólvora seria maior do que o diâmetro do projétil. Sim, é Redução, uma... Princípio do Venturi, né, professor? Isso. Alguém falou redução e o Sérgio falou o a princípio de redução Venturi. do calibre Exatamente. no final, igual faz com água, para aumentar a pressão do chuveiro, tem a redução da caixa d'água, aumenta a pressão, direciona mais energia. Isso, exatamente isso, exatamente isso. Porque esse aí, como o Sérgio falou, né, é o princípio do tubo de Venturi. Porque, olha só, que se fosse só para caber mais propelente, seria razoável supor que estaria cheio de propelente até a tampa, ou não é? E na prática, está cheio de pólvora até a tampa aqui, não? Sim ou Não. não? Não, né? Porque, inclusive, porra, seria pau demais, seria uma baita da sobrepressão, né? Então, de fato, eu tenho aqui um estrangulamento e o diâmetro do projétil é menor do que esse negócio aqui, beleza. Mas o que acontece é exatamente como vocês falaram aí, né? O lance da caixa d'água, o chuveiro, o princípio de Venturi, né? O que acontece? Eu tenho aqui um diâmetro maior e aqui um diâmetro menor. Toda vez que eu tenho escoamento de fluidos passando de um diâmetro maior para um diâmetro menor, eu tenho um aumento da velocidade de escoamento do fluido, né? Então, mais uma vez, vocês estão no curso de mecânica, né? Então, eu vou ter que falar de mecânica. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, como o colega deu o exemplo da caixa d'água, né? Se eu tenho um tubo, um cano de água de diâmetro maior, quando ele passa para um diâmetro menor, o que que acontece? A velocidade de escoamento aumenta. Aí, olha só, o que está escoando aqui? Fluido. Qual fluido? Gases. Que gases? Os gases provenientes da combustão do propelente. Então, eu tenho aqui pólvora. Aqui eu tenho espoleta. Esse troço é um explosivo, ele explode, ele detona. Aqui eu tenho pólvora, que é um propelente, então ele deflagra. Quando o instrumento percutor bate na espoleta com energia superior à energia de ativação de energia de ignição, superior à energia livre de Gibbs, ele vai liberar uma quantidade de energia. Portanto, isso aqui é um processo, uma reação exotérmica, não é verdade? Ele vai liberar calor, chama, e vai botar em ignição quem? O propelente. A pólvora, que vai deflagrar, que vai queimar. É uma outra reação exotérmica. Então, ele vai liberar uma grande quantidade de calor e vai fazer uma grande produção de gases. Esses gases, eles vão começar a se movimentar. Lembra que os gases, eles vão tentar se expandir e ocupar todo o volume do recipiente que o contém? Então, eles vão ser expulsos aqui avante. Quando ele passa desse diâmetro maior para esse diâmetro menor, ele aumenta a velocidade de escoamento. Aí você fala, caramba, professor, só esse estrangulamento nesse tamanhinho aqui vai fazer essa diferença toda? Vai fazer a diferença toda. Nós estamos falando aqui em reações que ocorrem em milésimos de segundo. Nós estamos falando aqui de reações que têm picos de pressão altíssimos, né? Então, aqui eu tenho um baita de se eu pegar, por exemplo, num gráfico, né? Você faz uma função quase assim, um delta, né? Um pico. Então, no intervalo de tempo muito curtinho, ele alcança um grande volume de gases, de uma grande pressão, e quando ele passa daqui para cá, ele ainda tem mais um outro incremento e ele aumenta a velocidade. Beleza. Por exemplo, esse aqui, ó, é um cartucho de ponto 40. Esse cartucho de ponto 40, ele é cilíndrico, não é verdade? O cartucho do 9 milímetros, ele é cônico. Como é que ele é
Como é que é um cone? Um cone é um negócio assim, não é verdade? O cilindro é assim, retinho, o cone é assim, não é verdade? Então, olha só. O do 38, ele é cilíndrico. O 38 e o 9 milímetros não são da mesma família, do mesmo calibre real? Eu consigo pegar um 38 e calçar no 9 ou um 9 no 38? Não, por que não? Porque eles têm geometrias diferentes. Então, se eu pegar um cartucho de 9 milímetros e colocar num tambor do revólver, ele não vai entrar. Por quê? Porque o cartucho do 38 é cilíndrico, o do 9 é cônico. Ele nem entra no tambor. E eu já peguei aqui na perícia um cartucho, que o Pega pegou o cartucho do 9 e ficou batendo assim, ó. Ficou batendo para reduzir a diferença de diâmetro, reduzir a conicidade, deixar ele mais cilíndrico para poder calçar no 38. Acontece? Acontece. Mas sem Certo? aro, ele vai contrapor a percussão, professor? Cara, ou seja, ele calça e dispara. Vai dar um trabalho danado para fazer a extração, Sim, sim, entendi. mas ele vai percutir. Ele não vai Certo. entrar lá para dentro do tambor, não. Na hora de fazer a Quem vai extração, fazer tem um o problema. contraponto é justamente o final da conicidade dele, né? Que É, faz o contraponto à percussão, não é isso? que na verdade é o seguinte, como ele não tem aro, então ele não vai ser fixado pela coroa do extrator. Ok? Ele não vai ser fixado pela coroa do extrator. E o comprimento dele não vai impedir, por exemplo, que ele bata lá no headspace da câmara. Então ele vai encaixar, vai percutir. A extração dele é que vai ser complicada porque ele não vai estar agarrado ali na coroa do extrator. Ok? Aí vamos lá. Projéteis, então, eu tenho de vários tipos, vários formatos, vários materiais, e a gente vai falar sobre cada uso, cada tipo desse, né? E eu tenho também propelente. Propelente também não é tudo igual. Eu tenho propelente de base simples, base dupla, base tripla, de queima rápida, de queima lenta. Eu tenho aqui, inclusive, formatos diferentes, né? Eu tenho em esferas, em pastilhas, em focos, em tubos ou bastonetes. Propelentes diferentes vão gerar resultados diferentes. O que que o vagabundo usa? O que ele tiver na mão. O que ele tiver na mão. Então, por exemplo, se ele tiver um acesso lá a um tubo lá, uma caixinha de pólvora de queima lenta, e carregar um cartucho, enfim, de pistola, ele vai lançar a mão. Só que cá na perícia a gente vai ter diferenças disso. E mais, isso pode implicar, inclusive, no funcionamento da arma, pode até detonar a arma, se for o caso, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma arma longa, tipo uma espingarda, eu posso utilizar um propelente de queima mais lenta. Por quê? Porque eu tenho mais tempo e mais comprimento para poder queimar o propelente. Se eu tenho uma arma curta, necessariamente eu vou utilizar um propelente de queima rápida. Então, se eu mudo o tipo de propelente, eu vou mudar o comportamento dessa arma. Então, o pessoal aí que faz recarga sabe que existe a pólvora X para os calibres tal, 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 a pólvora Y que eu vou utilizar para os calibres tais, 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 né? Se eu mudar de pólvora, então eu tenho que mudar a quantidade de massa, a quantidade de pólvora que eu vou utilizar, para não ter sobrepressão e nem subpressão. Então, no caso nosso da Tem uma perícia, meio coringa, né, professor? Tem a oi? pólvora aí meio coringa, né? É, na Não é a prática, marca, não. Estou dizendo coringa na sim, sim, aplicação, sim. entendeu? Sim, sim, tem. Tem um aqui, enfim, se você vai botar, ela vai mais ou menos aí, se você controla Vai aqui a para longa, quantidade de vai para pólvora, curta, né? É. sim, sim. Na prática é o seguinte, para o atirador, isso pouco importa. Para o cara que vai fazer a recarga, aí já tem uma questão de produção, questão industrial. Ainda que seja um camarada que faça artesanalmente só para ele e tal. E no nosso caso aqui na perícia, tudo isso vai importar quando eu for fazer o tal do confronto balístico. E, por exemplo, se a pólvora promove mais velocidade para o projétil, os microestriamentos que vão formar na lateral aqui vão ser diferentes do que um que passasse mais lento, sacou? Um projétil de chumbo, ele é mais mole do que um encamisado com latão. Então, os risquinhos aqui, os microestriamentos vão ser diferentes, sacou? Então, todos esses parâmetros vão ser importantes lá na perícia.